Olá, meus irmãos, paz eterna para todos. Meus irmãos, estamos aí nessa noite, mais uma vez, para juntos compartilharmos um tema. Você que não é inscrito, inscreve aí no nosso canal, dá um joinha e divulga essa mensagem, para que o YouTube possa repassar essa mensagem. Meus irmãos, nós estamos aqui hoje com um tema bem interessante. As crenças são ideias fixadas na mente humana. Você acredita que as crenças ou as religiões são ideias fixadas na mente humana e elas se tornam verdade? Você já imaginou um mundo sem as crenças ou sem a religião? Como ele seria? O homem não conseguiria viver sem acreditar em algo. Mas realmente em tudo que nós acreditamos tem 50% de verdade? Ou seria mais repassada com o tempo, verdade, mentira, história, para chegarmos a uma conclusão hoje, defendemos uma verdade absoluta? Será que seria isso mesmo? O que a Bíblia diz sobre religião? O que Cristo teria em mente? Será que ele quis criar uma religião? Será que ele deixou alguma religião para alguém seguir? Para alguém se membrar em uma religião ou fazer parte de um sistema religioso? Pense aí. Tiago capítulo 1, versículo 29, que vai nos dizer assim: a religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: visita os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e guarda-se isento da corrupção do mundo. Então, se alguém quiser ter uma religião, qual seria essa religião? Essa religião ninguém quer. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. Quem gosta de ter trabalho, né, meus irmãos? Porque você pertencer, eu quero seguir uma religião. Eu já vi muitas pessoas dizendo: olha, você precisa de uma religião. A palavra religião é uma tentativa de ligar o homem a Deus. Até a cruz ninguém tinha feito isso. Precisou de Cristo vir e religar. Paulo diz que ele reconciliou o mundo com Deus. Então, visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições ou na necessidade, essa é a religião pura e verdadeira. Por que nós não temos essa religião, esse hábito de visitar os órfãos e as viúvas, ou qualquer um que tenha necessidade? Em Isaías 58, o povo fez uma pergunta para Deus: Senhor, por que nós jejuamos, vestimos saco velho, passamos cinza no nosso corpo, privamos de comer, e o Senhor não responde? E aí a resposta de Deus através do profeta disse assim: seria esse o jejum que eu escolhi para vós? Que um dia maltratasse o seu corpo, se sujasse de cinza? Seria esse o jejum que eu quero para vocês? Eu vou mostrar para vocês qual é o jejum que eu quero. E aí, quando o profeta disse isso, meus irmãos, apenas aqui Tiago está repetindo aquilo que foi escrito em Isaías. O jejum verdadeiro seria esse, ou a religião verdadeira seria esse, que acolhesse os pobres em casa e dasse de comer os necessitados.
E aí vai embora fazendo o amor, a bondade para as pessoas. Porque hoje as pessoas querem ter uma religião ou um sistema religioso, mas eles querem arrecadar dos pobres e das viúvas e dos aleijados. Ninguém quer hoje ser religioso nessa área, visitar os órfãos, viúvas e suprir a necessidade daqueles que têm a falta. Então, se alguém quer uma religião hoje, essa seria uma boa religião, visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Pois bem, as crenças são ideias que você ouviu e viu durante a sua vida toda. Fala a verdade, não é isso que aconteceu? As crenças são ideias fixadas na mente do ser humano desde a sua infância e ele cresce com essa ideia na mente. Se você fazer uma pesquisa sobre as religiões, eu estava estudando um pouco sobre os hindus, só lá existe mais de 35 mil deuses, só em uma religião. Você já imaginou como nasce uma criança lá, como essa criança cresce? Então, meus irmãos, de tanto aquelas crianças ou qualquer um ouvindo aquelas palavras, e acabam se tornando uma realidade absoluta na sua mente. Se você está ouvindo todo dia aquelas verdades, ou a fábula, ou mentira, aquilo se torna uma realidade, as crenças se tornam uma realidade para aqueles que acreditam. Eu vivi até os 20 anos, eu não tinha religião. Meu pai dizia que era católico, mas eu nunca me lembrei que ele foi na missa. Ele só foi numa festa uma vez de São João, e eu fui nesse dia e lá eu vi lá a capela mesmo. E eu se dizia católico, mas não sabia nada. Por quê? Os meus pais me ensinaram. Meu pai me ensinou. Mas quando eu fui entendendo as coisas, eu optei para ser um evangélico, ser um cristão. E hoje, se é cristão, sim, mas nós somos cristãos que vem de Cristo. Nós somos de Deus. Nós entendemos a obra dele consumada na cruz. E hoje nós servimos um Deus poderoso. Mas não é uma religião, não. Deus não é uma religião. Religião é aquilo que inventam para você servir a Deus. Para você servir a Deus, você não precisa de uma instituição e nem de uma religião. Porque Deus é Espírito e o que importa é que os adoradores adorem o Espírito em verdade. Não existe um local, não existe um espaço. O espaço é dele, tudo é dele, para ele. Então, aonde você tiver em ligação com ele, ele está com você. As crenças são como imãs. Você crê e elas se tornam verdade. Você já viu um imã quando você leva em um prego ou algum pedaço de vergalhão, ele cola ali, as crenças são isso. Quando você acredita naquilo, aquilo se torna realidade na sua vida. E nós vamos observar, será que as crenças hoje melhoram o mundo ou as crenças ela dividem? A religião sempre dividiu o indivíduo do outro. E isso não é bom, porque cada um tem a sua, cada um defende a sua crença e acabam aquela guerra que estamos aí hoje. Meus irmãos, quando uma criança nasce, elas são como uma folha branca. Alguém vai questionar e vai dizer, não, a criança não é como uma folha branca, ela já vem determinado para algo. Vamos citar um exemplo então. Jesus, quando nasceu, ele era uma folha branca ou ele era uma folha escrita? Se o Espírito não avisasse, se o anjo não avisasse a Maria que Jesus era o Filho de Deus, que ele salvaria o seu povo, o povo de Israel dos seus pecados, será que aquela criança ia nascer com essa história para ser feita? Pense bem nisso. Então, uma criança, ela nasce como uma folha branca. Ela precisa aprender
ela precisa de um tutor do seu lado ou à sua volta no dia a dia, para que ela venha fixando a sua crença, os seus afazeres, os seus aprendizados. Se uma criança nascer e ninguém falar nada com ela, ela não aprende a falar. Só para você entender que as crianças, quando nasce, o ser humano, nasce como uma folha branca. Alguém pode questionar, mas faz uma pesquisa. Quem vai ser o seu tutor? Quem vai ser o tutor dessa criança? Vai passar 50% da sua cosmovisão para ela. É verdade ou é mentira? Quando uma criança nasce, ela precisa de alguém do seu lado para dar os primeiros passos, para falar a primeira frase. E se a pessoa for um religioso, ou ela pertencer a uma religião, qual é a religião que aquela criança vai ter 50% para se tornar um membro daquela religião? Não, 99%, é claro que vai ser aquela religião. Talvez depois que ele cresça, ele pode conhecer outras ideias e pode até trocar. Mas 50% é aquele que está criando do lado. E os outros 50% aprende na escola e no dia a dia. E aí vai desenvolvendo o seu caráter, a sua personalidade. Então nós vamos aqui, eu poderia falar de várias coisas aqui. Quando você nasce numa família rica, você nunca tem o sentimento de pobre. Você pode ser um rico até infeliz, mas sentimento de pobre você não vai ter. Mas quando você nasce numa família pobre, você não vai ter um sentimento de rico, você não sabe o que é riqueza. Então, de acordo com o lar que você é nascido, é criado, você vai desenvolver a metade daquela cultura daquela família. Se o cara fala muito palavrão, aquela criança também vai falar. Se o cara fala outro idioma, aquela criança também vai falar. Se o cara for preguiçoso, a tendência daquela criança é puxar a tendência do pai. Então, isso é comprovado cientificamente, biblicamente também. Ensina o seu filho no caminho que ele deve de andar, para quando ele crescer, ficar adulto, não se desviar desse caminho que o pai ensinou. E se o pai ensinou ele tudo errado, ele vai também andar pelo caminho errado. Isso tem várias situações hoje. Vamos falar então da religião, das crenças, ou crença, religião ou crença. E se essa criança nascesse em uma família budista? Meus irmãos, eu vejo alguém pregando aí hoje no YouTube dizendo que nós somos escolhidos de Deus para um propósito, filho da perdição e filho de Deus. Vamos pensar um pouquinho fora da caixinha. Se o nosso Brasil fosse colonizado pelos hindus ou pelo islamismo, o que você seria hoje? Será que você seria um cristão? Pense nisso. Nós fomos colonizados, segundo a história do Brasil, pelos portugueses. Então, o que veio para cá primeiro? A mãe católica. E depois, com o progresso do conhecimento, alguém precisou de viajar de outro país, dando o nome de cristão, defendendo Cristo, que os católicos também defendem, mas uma ramificação diferente, e implantou o cristianismo aqui. E se outro país tivesse vindo no lugar de Portugal, como nós seríamos hoje? É só para você entender que as pessoas hoje dizem, olha, fulano é filho de Deus, outro não. Só porque defende uma religião, não existe isso, meus irmãos. Nós precisamos entender que a cultura está em primeiro lugar na vida do ser humano terreno. Carne, cultura, entendimento, metanoia. Não estou falando da área espiritual. Nós temos um pai que é Deus. Será que os islamistas não têm um pai que é Deus? Ou eles são filhos da perdição? Será que Deus está fazendo em conta a cultura?
Será que Deus é brasileiro? É, porque existe pessoa pensando que Deus é brasileiro. Que ele só está com os cristãos do Brasil e os outros que estão lá são tudo filhos das trevas. Por quê? Cada um defende a sua ideologia. Mas como Jesus disse que era para eles ir fazer discípulo, o que esse discípulo aprendeu? O amor. O que falta hoje, meus irmãos, nas religiões e naqueles também que não são religiosos, é o amor. O amor, ele apaga a multidão de erros. O amor está em falta hoje, porque quando eu olho para você com um olhar religioso, eu não entendo Deus. Porque Jesus disse, olha, quando é que te vimos com fome? Quando você maltratou um daqueles pequeninos, que nós somos a imagem de Deus. Então, a religião, ele se espera um Salvador, ele espera ver Deus, mas esquece do nosso semelhante, que está ao nosso lado. Quer ver Deus? Ame o seu irmão. Quer agradar a Deus? Ajuda o próximo. Então, se essa criança tivesse nascido numa família budista, ela estaria esperando por Maltrela há 2.600 anos. Então, se ela tivesse nascido na família budista, porque os budistas esperam alguém, um salvador, um homem que vai acabar com a maldade e implantar a paz para sempre. Então, se eu tivesse nascido em uma família budista, o que eu seria hoje? O que você seria? E se ela nascesse na família judaica, ela estaria esperando o quê? O Messias há 2.500 anos. Não é isso que está lá em Jerusalém? Existe lá hoje judeus cristãos, judeus ortodoxos, judeus católicos. Então existe hoje essa ramificação, mas o judaísmo mesmo, ele espera o Messias há 2.500 anos, porque eles creem que Cristo não era o Messias. Então aí você vai ajuntando essas religiões, essas crenças que o mundo desenvolveu, e aí nós ficamos cada um esperando o seu Salvador. E se ela tivesse nascido em uma família cristã, ela estaria há 2.000 anos esperando a volta de Jesus. E agora, Simar? Quem está certo? O judaísmo que espera o Messias? Os budistas que esperam o seu mestre? Ou os cristãos que esperam Jesus Cristo? Simar, então você não espera Jesus? Meus irmãos, para onde Jesus foi? Se a Bíblia diz que Deus ele tem o mundo na palma da sua mão, para onde ele foi? Quando Jesus disse que eu vou para o Pai, e aonde estava o Pai? Será que o Pai estava em outro planeta? É isso que as pessoas pensam, que Jesus foi para o Pai. Ele pensa que ele pegou um jato e voou para o Pai. Meus irmãos, ir para o Pai é sair da manifestação de filho e seu pai. Ele não ia para lugar nenhum. Jesus não foi para lugar nenhum. Jesus ele foi assunto ao céu, foi levando da visão dos discípulos. Mas ele já era o Pai. Quando eles olharam, não podia ver mais, mas ele não continua andando, ele não precisa de ir andando, ele faz, ele é tudo. As pessoas estão esperando Cristo. Mas Jesus não vai voltar, Simar? Vai, irmão? Será que vai? Se ele voltar hoje, a Bíblia é mentira. Se ele ainda vai voltar no século 21 ou para frente, a Bíblia não tem credibilidade. Mas o que você está dizendo, Simar? Porque eu também esperava Jesus. Só que Jesus era uma manifestação para aquela geração. A Bíblia toda vai dizer isso. Jonas,
ele diz, olha, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também é um sinal para esta geração do século XXI ou aquela geração do século I. Mateus 16, 27 diz assim, porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Meus irmãos, vir na glória do Pai é vir com toda a autoridade do Pai, não mais do Filho. O Filho do Homem, ele deixaria de ser Filho do Homem e viria na glória do Pai. E como Deus vinha em uma nação, ele vinha com juízo. Quando Deus foi lá no Egito, ou em Babilônia, Isaías capítulo 13, versículo 9 e 10, o sol escureceu, a lua não deu sua claridade, as estrelas caiu. De verdade mesmo caiu, ou isso era uma linguagem de figura que ele estava usando, a linguagem judaica? Então, em Mateus 24, em Mateus, Lucas, quando Jesus disse que o sol escurecer, a lua não daria sua claridade, era a mesma linguagem de Isaías capítulo 13, versículo 9 e 10, quando ele foi em Babilônia e destruiu aquele reinado. Então Jesus disse assim, vou repetir aqui, porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Versículo 28. Em verdade eu vos digo, algum do que aqui estão, de modo nenhum provarão a morte, até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. O mesmo versículo Jesus estava falando, ele diz, olha, o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com teus santos anjos. E vai dar a cada um segundo as suas obras, porque a transição da lei para a graça era segundo as obras. E em verdade eu vos digo, Jesus estava dizendo para os discípulos, algum do que aqui estão não vão morrer, não vão provar morte física, até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Então, para mim hoje, o cristianismo que defende que Jesus vai voltar, se tornou uma religião, e se eles pregam isso hoje, é igual às outras religiões, pregam uma coisa que não é verdade, não sabe discernir a verdade da mentira, eles pregam a verdade porque foi para o século 21. E eles são enganados porque pregam aquela própria verdade para o século 21, dizendo que Jesus vai vir novamente. Então, em Mateus 24, nós vamos ver aqui, aprendei, pois, Mateus 24, 32, aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já os seus ramos se tornam terro, e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vides todas essas coisas, quem a vê eles, sabei que ele está próximo mesmo às portas. E o versículo 32, irmão, que comprova aí várias provas que Jesus veio naquela geração. Diz assim, em verdade eu vos digo, que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. O que Jesus dizia que todas essas coisas? Do capítulo 24, do versículo 1 até o 34, tudo aquilo viria sobre aquela geração. Então, quando nós passamos disso, é apenas religião. E religião é uma fixação de ideias que, com o tempo, ela acaba bloqueando a sua mente e você tem aquilo como verdade. Deus não é uma religião, meus irmãos. Deus, ele é tudo. Ele diz, olha, conhecereis a verdade. O que é preciso conhecer hoje não é uma religião. É a verdade. E aonde está a verdade? Está na Escritura. Mas como você lê?
como você entende? E como você e eu interpretamos essa escritura? Porque aprendemos dos nossos pais? Porque fizemos um curso de teologia bacharelado? Ou porque tivemos um sonho, uma visão? Ou precisamos aprofundar nela para saber, conhecer a verdade que está dentro da palavra? Porque ela mesma fala dela mesma. A maioria das religiões espera um Salvador. Hoje é a mesma coisa. Quem espera um Salvador hoje, meus irmãos? Eles estão crucificando novamente o Filho de Deus, dizendo que ele não fez nada na cruz, ele não reconciliou o mundo, ele não venceu a morte, e agora espera mais uma vez o Salvador. O Salvador, ele veio e salvou o mundo daquele pecado, a transgressão. Ao fim da lei era Cristo, para a justiça daqueles que todos que crescem. O Evangelho teve um período de pregação durante 40 anos depois da morte de Cristo. E aquele Evangelho tinha um fim. Jesus disse, quando esse Evangelho do reino for pregado em todas as nações, em todo o mundo, terra habitada, viria o fim. O fim de quê? O fim do velho sistema e uma coisa nova que Deus faria em Jerusalém. Eis que eu crio para Jerusalém uma coisa nova. Novo céu e nova terra. Esse novo céu e nova terra não é uma cidade de ouro, era apenas o governo de Deus chegando lá no fim dos tempos de Jerusalém. Quem vai trazer? Então o mundo espera hoje, a religião espera que vai trazer bondade para o mundo todo. Meus irmãos, tira o cavalo da chuva. Porque ninguém vai trazer paz, nem o Deus dos budistas. Nenhuma religião que defende que um dia o mundo vai se tornar um paraíso, não vai, porque o paraíso tem que estar dentro de nós. Nós já regressamos ao paraíso, eles regressaram, nós já nascemos no paraíso. Todas as coisas já foram restauradas. Você vê, tem vídeo no meu canal aí provando que todas as coisas já tinham sido restauradas. Mas aonde? No mundo físico? O reino de Deus não vem com aparência, meus irmãos. As pessoas vão morrer e nunca vão entender realmente esse reino maravilhoso que já foi estabelecido. Talvez quando o homem entender que a transformação desse mundo está na mente deles, talvez as coisas comecem a melhorar. Paulo já olhava o mundo, meus irmãos, regenerado pela fé. Ele diz, em esperança nós fomos salvos. Agora seremos salvos quando Cristo viesse. Então, quando eu passo dos anos 70 para cá, não contabilizando o juízo de Deus baseado em Lucas 21, que seria o dia da vingança do Senhor, para que se cumprisse todas as coisas, eu não estou realmente acreditando na Escritura. Eu estou repetindo a mesma história para as gerações futuras e elas nunca vão entender realmente o propósito de Deus hoje, nos nossos dias. Vamos ver o que Paulo diz em Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 1, que diz assim, rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Meus irmãos, o culto antigamente precisava de animais, precisava de um local, era o templo. Mas Paulo agora, ele entende a obra consumada na cruz, e ele está dizendo, eu rogo que vocês apresentem o vosso corpo, não mais no templo, mas o corpo, em sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, um culto com entendimento. Não um culto emocional, um culto com batalha, não, mas é um culto racional, um culto pensante, que pensa nas verdades, que examina a Escritura para ver se você realmente está adorando a Deus de verdade. E o versículo 2,
E não vos conformeis a este mundo ou este século. Meus irmãos, qual é a diferença do século de Paulo para o nosso século? Muita diferença. Porque o século aquele século estava sendo, o fim daquele século tinha chegado. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Então aquele século que estava ali entrando para um novo século, tudo novo que Deus iria fazer, aquela mentalidade daquele mundo de Adão tinha que ser jogada por terra. E nasceu uma nova experiência, uma renovação da mente através do sacrifício de Cristo. E não vos conformei a este século, a este mundo, mas transformais vós pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Alguns dizem que não tem como experimentar a vontade de Deus perfeita aqui na terra, porque eles esperam morrer para depois experimentar a vontade de Deus perfeita. Então Paulo se enganou quando escreveu isso aqui. Se eu e você não renovarmos a nossa mente, nós nunca vamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável de Deus. Vontade de Deus. Nós nunca vamos acontecer isso com a gente. Mas quando haver uma renovação da mente, as coisas velhas deixar para trás e ser renovado pelo Espírito, para que nós experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lá na eternidade, não, aqui Paulo está dizendo que já era naquele século. E quantos séculos tem até hoje, as pessoas estão esperando ainda alguma coisa acontecer? Alguém que vai vir mudar o mundo. Meus irmãos, não tem como ninguém mudar o mundo, a não ser começar por mim e por você. Se alguém espera Deus mudar o mundo, o que Deus estaria esperando para que o mundo fosse renovado? Porque Eclesiastes 3... capítulo 1, versículo 3, que diz assim: vem geração e vai geração, e a terra permanece para sempre. Queira você acreditar ou não, mas a terra ela vai ser um círculo toda a vida, e a eternidade, Deus é Deus, e vem geração e vai geração, e a terra permanece para sempre. Se você espera alguma coisa acontecer de bom, se você não tomar iniciativa para praticar isso, nunca você vai ver a bondade. Porque a bondade não depende do próximo, a bondade depende de você primeiro. Jesus disse: tudo que você quer que os outros te façam, faça você primeiro. Porque nós esperamos um Salvador. Nós esperamos que alguém nos ame. Nós esperamos que alguém nos dê alguma coisa. Aí fica todo mundo esperando e não acontece nada. Mas quando nós colocamos no coração para fazer, não esperar nada de ninguém, talvez o mundo melhore. Então está aí, meus irmãos, a palavra. Não espere não, meus irmãos, renovação não, renove a sua mente. Renova o seu entendimento. Alguém disse que a palavra do Senhor se renova dia após dia, mas isso é mentira, porque a palavra não se renova. Porque para a palavra se renovar, tem que escrever outras palavras. O que precisa ser renovado é a nossa mente, mas a palavra é a mesma. O salmista diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Mas a palavra de Deus ela não se renova. O que precisa ser renovado é a sua mente, é a minha mente, é a mente daqueles que esperam uma melhora desse mundo e um Salvador, enquanto ele já veio, já fez a sua parte e agora diz: vai e faça crescer o reino. Ele disse que o reino de Deus seria como uma mulher que pegou 3 medidas de farinha e colocou o fermento e a massa cresceu e alimentou muita gente. Assim seria o reino de Deus.
O reino de Deus precisa crescer, porque nós já nascemos neles, eles herdaram o reino e nós já vivemos desse reino. Esse reino é paz, alegria, gozo no Espírito Santo e bondade. Melhor noite para vocês, meus irmãos. Paz eterna. Escreve aí, dá um joinha, divulga essa mensagem. Estamos juntos. Valeu!